Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos tratar sobre autoridade e submissão. Nosso objetivo aqui no nosso estudo hoje é apresentar a realidade de que Deus é a fonte de toda autoridade em todo o universo criado, e indicar a maneira como Ele, o próprio Deus, a delega aos homens. E apontar também as consequências da insubmissão e os benefícios espirituais da sujeição. Nós vamos iniciar dando uma breve introdução. Em outros vídeos estaremos tratando ainda mais esse assunto. Em primeiro lugar, querido, precisamos entender que a autoridade de Deus é a base do universo. Ou seja, Deus é um Deus de autoridade. A base do relacionamento entre Deus e os homens é a autoridade do próprio Deus. E com todas as coisas que ele criou, existe envolvido em tudo isso a autoridade. Ele é o Senhor, diz o texto sagrado, de tudo e sobre tudo. Ou seja, cada detalhe do universo está debaixo do seu poder e debaixo do seu controle. Qualquer rebelião contra a autoridade de Deus será punida, será tratada. E como é que você tem lidado com relação ao poderio, a glória, a graça, a soberania e a autoridade de Deus? É a pergunta que nós queremos deixar no ar aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que Satanás foi o primeiro a se insurgir contra a autoridade de Deus. Satanás é o modelo de rebeldia, de insurreição. Ele foi o primeiro a se insurgir contra a autoridade de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, Deus criou os anjos e todos os seres celestiais e os estabeleceu debaixo da hierarquia que havia no céu. Mas houve um momento na questão eterna onde Lúcifer, que era chamado querubim da guarda, ungido do Senhor, lá em Ezequiel 28, de 14 a 15, rebelou-se, escolheu então agir na independência, ignorando a autoridade do Senhor. Isso também é mencionado lá em Isaías 14, de 12 a 15. Nós vamos ler esse texto que fala sobre a rebeldia de Lúcifer. Ver então, Isaías 14, 12. 14, de 12 a 15. Como é que você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derruba as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. É a sentença que Deus lançou sobre ele. Então, Satanás rebelou-se contra Deus, escolheu agir de forma independente de Deus, ignorando a autoridade do Senhor, querendo ser igual a Deus. Que coitado, né? Como se isso fosse possível. Então, ele seduziu, ao mesmo tempo também, ao mesmo erro, 1/3 dos anjos celestiais, sendo a primeira criatura a se insurgir, a se rebelar, a se levantar contra Deus. E as consequências dos seus erros começaram a cair sobre ele imediatamente, é o que diz a palavra de Deus. O Senhor então o expulsa do céu e o destitui de toda a glória que ele tinha, precipitando-o na terra e reservando para ele e seus seguidores o lago de fogo eterno. O lago de fogo eterno é o que nos ensina Apocalipse 12, de 3 a 4 e Apocalipse 12, de 7 a 9. Em segundo lugar, nós precisamos entender que Deus criou o homem para submeter-se à sua autoridade, ou seja, a autoridade de Deus. Vou repetir, segundo lugar, segundo princípio que aprendemos hoje, Deus criou o homem aqui que eu digo é homem e mulher, os seres humanos, para submeter-se à sua autoridade. Ou seja, ao criar o ser humano, Deus o fez para se sujeitar a ele. Seu imenso e inexplicável amor teria, claro, um limite. Qual seria o limite? O Senhor não abriria mão da sua autoridade. O homem teria que obedecê-lo, submetendo-se ao seu senhorio. Se isso não ocorresse, meus amados, apesar do seu amor,
Deus o condenaria à morte eterna. É o que nos ensina Gênesis capítulo 2, 17. Infelizmente, o homem não se submeteu, seduzido então por Satanás. Ele também escolheu o caminho da independência e acabou se rebelando contra o próprio Deus. E o resultado dessa queda está se cumprindo desde a primeira geração, ou seja, desde os nossos pais, representantes, Adão e Eva, até hoje. Os homens sem Cristo estão debaixo da condenação eterna de Deus, é o que ensina a palavra de Deus. Em terceiro lugar, além de Satanás ter sido o primeiro a se insurgir contra Deus e contra a autoridade de Deus, em segundo lugar, nós aprendemos que Deus criou o homem para se submeter à sua autoridade. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a cruz reafirma a autoridade de Deus. Ou seja, muitos podem pensar que ao descer ao nível dos homens e morrer numa cruz, parece até que Jesus, a fim de dar uma segunda chance à humanidade, se diminuiu. Não, irmão, Deus estava abrindo mão de seu senhorio por amor a nós, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Isso é tremendo. Entretanto, ocorreu justamente o inverso. Jesus adquiriu ainda mais autoridade, poder e glória com a sua obra, com a sua missão na cruz do Calvário. A obra da cruz, meus amados, disponibiliza perdão para os seres humanos, mas não o isenta da obediência à autoridade de Deus. A Bíblia diz, olha o que diz o texto sagrado, Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. É o que nós aprendemos em Romanos 14, versículo 9. Ou seja, Jesus, ao se oferecer no Calvário, por você, por mim, por cada um de nós, e ressuscitar ao terceiro dia, selando a obra extraordinária de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, depois de ter se mantido absolutamente fiel ao propósito, à missão do Pai por toda a sua vida, na sua vitória, Jesus reconquistou como homem a condição que Adão havia perdido lá no Gênesis, lá no Éden, havia perdido para Satanás. E nos devolveu a chance de nos movermos novamente como autoridade de Deus sobre a terra e nos entregou essa autoridade como igreja de Jesus, desde que estejamos sujeitos ao seu senhorio. Então, outro tópico muito importante sobre a autoridade de Deus é que Deus delega a sua autoridade sobre nós. A autoridade de Deus é delegada a homens e também é delegado a alguns dos seus anjos. Ou seja, ele é a única fonte de tudo que é realmente a fonte de toda a autoridade do universo. Mas ele distribui aos seus seres criados assim como ele quer. O texto de Romanos 13, de 1 a 5, é fundamental para compreendermos esse tema. Ele traz várias verdades contundentes sobre esse assunto. Primeira verdade que nós aprendemos: todos precisam se sujeitar. Por exemplo, você está andando numa pista, numa rodovia, lá tem uma autoridade, os policiais rodoviários ali são autoridade naquele lugar. Ou seja, em todo ambiente, em todo lugar onde a gente se deslocar, existem autoridades que nós precisamos nos sujeitar. Todos precisam se sujeitar. Está escrito no texto sagrado, no versículo 1, na parte A de Romanos capítulo 13, toda alma, toda vida, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Note que aqui no texto sagrado, Deus está falando, Deus aqui é no singular, mas daqueles a quem Deus investe de autoridade, ou seja, as autoridades no singular, mas vale para toda autoridade que foi instituída ou levantada pelo próprio Deus. Isso acontece também em todas as esferas da vida humana, seja na família, o homem tem como cabeça Cristo, e o marido é o cabeça da mulher, está lá em Efésios 5, 23. Colossenses 3:20 também coloca o homem, o marido, como cabeça, como autoridade dentro do lar sobre a mulher e os filhos. Na sociedade civil também temos autoridade. 1 Pedro 2, 13, 14 fala sobre nós orarmos e intercedemos sobre as nossas autoridades civis, para que haja paz e harmonia no ambiente onde a gente está vivendo, onde estamos habitando. Trabalho também, nos ambientes de trabalho, nós temos as cadeias de autoridade, a ordem. Onde não existe cadeia de autoridade e ordem, existe bagunça e caos. É o que nos ensina Efésios 6, 5
e Mateus 8, 8 a 9. Na igreja também temos autoridade, cadeia de autoridades, pastores, presbíteros, obreiros, funcionários, né? Existem cadeias de autoridade também na igreja. Hebreus capítulo 3, 17. Ou seja, Paulo aqui nesse lindo trecho de Romanos 13, de 1 a 5, ele está nos ensinando que todo ser humano precisa se submeter às autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Em outras palavras, ninguém deve ser independente de Deus. Todos nós precisamos prestar conta a alguém, seja no serviço da casa de Deus. Esse princípio também, é claro, é mais elementar e mais fundamental ainda. Todos devem ter sobre si um ministério de cobertura espiritual, no sentido de proteção, no qual buscam conselhos, direção, a quem prestam contas das suas atitudes, no caso aqui o ministério pastoral, as autoridades estabelecidas dentro da igreja ou do corpo de Cristo. Então, todos precisam se sujeitar, porque Deus delega autoridade para pessoas, para seres criados, sejam homens ou sejam anjos. Segundo lugar, Deus é a fonte de toda autoridade, como nós já falamos. Paulo ensina, ainda aqui em Romanos 13, 1, que não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por ele instituídas. Autoridades instituídas, ou seja, estabelecidas pelo próprio Deus. Deus é a fonte de toda autoridade, irmão, esteja ela sobre pessoas fiéis ou infiéis. Os pais, os governantes, os patrões, os líderes da igreja são pessoas investidas de uma delegação divina e devem exercê-la de acordo com os princípios divinos, até porque vão ter que prestar contas diante do Senhor. Se não fizerem, certamente vão prestar contas a Deus. Entretanto, por reconhecer essa delegação que provém de Deus e não da dignidade humana, todos devem se sujeitar, pois, em última instância, pois quando nos sujeitamos às nossas autoridades, de acordo com a palavra de Deus, nos sujeitamos ao próprio Senhor. Terceiro princípio que nós aprendemos: resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. Por não ser, é claro, de origem humana, a autoridade que está sobre seres humanos em posições específicas, ela deve ser respeitada e obedecida. Quando nós não o fazemos, preste atenção, estamos em rebelião contra o próprio Deus, contra a pessoa do próprio Deus. O texto bíblico em que nós estamos baseados aqui, Romanos 13, versículo 2, diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação do próprio Deus. É o que diz o texto sagrado. Por isso precisamos nos submeter e obedecer às autoridades estabelecidas pelo próprio Deus. Isso é muito sério, gente. A pessoa independente e insubmissa em relação aos seus pais, esposos, chefes, patrões, autoridades civis, pastores, líderes, discipuladores, etc., está se opondo ao Senhor, independente daquele que exerce a autoridade, se ele está fazendo isso de um modo digno ou não. Davi entendeu isso muito bem, mas vendo Saul já possuído por ódio e usando da delegação de autoridade dada por Deus para o mal, não intentou tocar no ungido do Senhor, é o que diz o texto sagrado, pois o reconhecia como seu superior, mesmo Saul sendo destrambelhado, descabeçado, louco, desvarado, sabia que não tinha autoridade para tocá-lo, para tratá-lo ou para matá-lo, jamais. É o que nós vemos em 1 Samuel 24, de 3 a 7. Davi, por mais que Saul estava exercendo uma autoridade equivocada, não ousou tocar no ungido do Senhor. Quarto lugar, a rebelião traz consequências trágicas na vida das pessoas. Quando nós nos levantamos contra ou não nos submetemos àqueles que Deus colocou sobre nós, atraímos então um juízo sobre as nossas vidas. Paulo diz que aqueles que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmo condenação. Os que resistem à ordem de Deus e autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Romanos 13, versículo 2. Isso deve, então, desenvolver em nós um temor do Senhor, no sentido de nos guardarmos desse pecado, da insurreição, da rebelião,
e nos colocarmos então no lugar determinado por Deus para as nossas vidas, sem desejarmos, assim como Lúcifer fez e seus anjos, romper os limites da autoridade que o próprio Deus, o próprio Senhor estabeleceu. Quinto lugar, somos tratados na sujeição. Quando nos submetemos a alguém, estamos sendo tratados pelo próprio Deus. Somos tratados na sujeição. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas para o nosso bem. Romanos 13, de 4 a 5. Visto que elas tratam conosco, impondo limites sobre as nossas vidas, estabelecendo um preço para os nossos erros e levando-nos a nos tornarmos fiéis ao Senhor. Acima de tudo isso, estar sob a autoridade de homens nos leva à humildade e quebrantamento pessoal. Marcas indispensáveis na vida daqueles que querem manifestar o caráter de Cristo hoje. Glória a Deus. Então lembre-se disso. Autoridade, quando nos submetemos a ela, somos tratados por Deus. Isso gera humildade e quebrantamento para que possamos manifestar o caráter de Cristo em nós. Sexto lugar, não confundir a autoridade com a pessoa. Não confundir a autoridade com a pessoa. É muito importante visualizarmos a origem de toda autoridade que está em Deus, para nos submetermos então a ela, como diz a palavra de Deus. Quando não fazemos assim, corremos o risco de fixar o olhar na dignidade da pessoa que a exerce e apontar seus possíveis erros ou falhas como desculpa para não nos submetermos. Até porque são seres humanos, às vezes são falhos. Então, não é este o ensino bíblico. Pedro diz, servos, sede submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente ao bom e cordato, né? Aquele que é bacana, faz tudo certinho, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo às vezes até injustamente, por motivo da sua consciência com Deus. 1 Pedro 2, 18 a 19. Ora, então o ensino bíblico é este com relação ao trabalho entre senhor e servos, muito mais no contexto da família, no contexto da igreja. Então, devemos ter sempre uma atitude de submissão, ou seja, de predisposição a obedecer, independente de quem esteja investido da autoridade sobre si mesmo, lembrando sempre que essa autoridade tem como fonte o próprio Deus. E em sétimo lugar, para nós encerrarmos, qual é o limite da obediência quando se trata de autoridade? Qual é o limite da obediência? É óbvio que há um limite para obedecermos autoridades. Esse limite não se baseia na personalidade das pessoas, nas atitudes daquele que está sobre mim, mas sim na direção que ele me dá. Ou seja, se alguém for investido por Deus sobre a minha vida, exigir algo que me levará a ofender ao meu Senhor ou a desobedecê-lo, certamente não o farei, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, nesse caso, seguirei a direção daquele que é superior. Quem é superior à autoridade? O próprio Deus. É o que diz Daniel 3, de 15 a 18. Ali nós temos um texto da palavra que menciona um fato como esse que nós estamos relatando. Por isso, então, os apóstolos disseram diante das autoridades religiosas, ali os escribas, fariseus, as autoridades do Sinédrio, na sua época, quando foram proibidos de anunciar a palavra de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Então, aqui está o limite da obediência. Então, quais foram os 7 pontos que aprendemos? Onde Deus delega autoridade. Em primeiro lugar, todos precisam se sujeitar. Em segundo lugar, Deus é a fonte de toda autoridade. Em terceiro lugar, resistir à autoridade de Deus é resistir ao próprio Deus. Em quarto lugar, a rebelião traz consequências terríveis para as nossas vidas. Em quinto lugar, somos tratados na sujeição. É Deus formando o caráter de Cristo em nós com humildade e quebrantamento. Em sexto lugar, não confundir a autoridade com a pessoa. Até porque todos os seres humanos são falhos, erram, não são perfeitos. Então, se eu procurar perfeição para seguir uma autoridade, eu não vou seguir ninguém, porque todos os seres humanos são falhos. E qual é o limite da obediência? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se alguma autoridade pedir que eu faça algo contrário à palavra de Deus, ao próprio Deus, Deus está acima dessa autoridade, eu posso dizer não, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens.
Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Aqui estão nossos dados. Se você quiser entrar no nosso site, casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Lá nós temos artigos, vídeos, áudios. Lá você também pode se tornar um cooperador fiel, contribuir conosco na nossa causa, na pregação do Evangelho, na instituição de uma igreja local, cuidado de vidas, seminários, preleções, ensinamentos, tanto nas partes de mídias sociais e internet, como também presencial, através do serviço ao corpo de Cristo, às igrejas locais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar orando pela sua vida, clamando por você, exaltando o nosso Deus, o nosso Senhor. Louvado seja Ele. Pai, nós queremos aprender à luz da Tua palavra a importância das autoridades. Pai, nos ajuda a ter um coração humilde, quebrantado, obediente às autoridades que o Senhor colocar nas diversas, ó Deus, esferas da vida, que possamos reconhecer a autoridade que procede de Deus, cuja fonte é o Senhor. Que possamos também ser exemplo de liderança, de autoridade com relação aos fiéis, as ovelhinhas que o Senhor nos confiou, nas nossas casas, nas nossas famílias, os maridos, as esposas, os filhos, possam compreender o bom andamento na sociedade, em todas as esferas. Pai, possamos ser homens e mulheres obedientes, de uma fé confiante. Ó Deus, ungidos e consagrados ao Senhor, que se santifiquem, que se deixem tratar pelo Senhor, que não sejam insurgentes, rebeldes, mas sim fiéis ao Senhor, zelosos, praticantes de boas obras, santificados, consagrados diante do Senhor e, ó Deus, obedientes ao teu coração, à tua palavra e às tuas verdades. Pai, é o que nós te pedimos sobre cada vida, abençoe cada coração, cada casa, cada família. Em nome de Jesus, derrama a tua glória, a tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, querido. Um dia abençoado na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Essa é a Casa na Rocha, a nossa igreja que visa edificar e abençoar a sua vida. Entre no nosso site, casanarrocha.com. casanarrocha.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Entre também em contato com as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Instagram, YouTube, Facebook, Igreja Casa na Rocha. Siga-nos nas redes sociais, continue conosco, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.